Bom, vamos bater um papo um pouco também sobre psicanálise, mais especificamente um cara que virou coqueluche na Europa, sendo muito lido também, estudado, pesquisado aqui no Brasil, Jean-Pierre Lebrun. O Lebrun é lacaniano, é um psicanalista francês, né? E nos traz algumas questões bem interessantes, sobretudo em relação à perda da autoridade paterna. Logicamente, o Lebrun discute diversos temas, são alguns eixos centrais da sua tese. Por exemplo, que nós gostaríamos de debater aqui de forma muito breve, assim, para situar um pouquinho nesse universo da psicanálise, né? Nesse universo lacaniano, a partir da leitura de Lebrun, né? O conceito de perversão comum, ou também chamado de perversão ordinária, que é um outro eixo central da obra de Lebrun. Pois bem, eu concluí meu doutorado agora há pouco tempo. Dentro da minha tese discuto muito Lebrun, e o assunto que eu vou tocar hoje, que é a perda da autoridade paterna, também foi discutido lá. Provavelmente daqui a pouco vai estar em livro e eu vou estar repassando para vocês. Espero que vocês estejam nos acompanhando. Eu já peço a vocês que não se esqueçam de dar o like se gostou, se não gostou também dá o dislike. O importante é que você tenha interação com o vídeo. Se quiser, comenta, critica, elogia, pode colocar perguntas e não esquece de ativar o sininho da notificação para estar recebendo todos os nossos vídeos posteriores. Bom, então vamos lá diretamente para o assunto, a perda da autoridade paterna. Eu quero dialogar com você uma manchete que me chamou a atenção. Na manchete traz a seguinte discussão: as crianças passaram a esquecer como se escreve, até aí até dá para entender, e esquecer como se come de colher, porque não estavam indo para a escola por conta da pandemia. Então veja, a discussão de perda da autoridade paterna está intrínseca a essa manchete que nós tivemos no dia 20/11/2020. Estou dizendo a data para você poder procurar lá e conferir. Vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então veja, percebam como é possível as crianças esquecerem de se alimentar com talheres, porque não vão à escola. As famílias negligenciam, ou melhor, os pais negligenciam a sua autoridade paterna e repassam ela ou transferem ela para a escola. Só aí nós temos muito debate, mas muito debate. Nós poderíamos debater muito a questão escolar e as famílias, mas esse não é o foco do nosso debate. O foco do nosso debate é, a partir dessa reportagem, por exemplo, eu quero ilustrar que esses pais perderam a autoridade sobre os seus filhos, inclusive a partir dessa reportagem, de fazer com que os seus filhos se alimentem com colher. Ora, os filhos não voltaram para casa e de uma hora para outra esqueceram de botar o talher num prato e se alimentar. Provavelmente, muito provavelmente, eu tenho quase certeza disso, tenho quase convicção plena que os pais passaram eles, uma vez que os filhos estavam em casa, a alimentá-los com os talheres e não deixar sequer os filhos se alimentarem com os próprios talheres. E assim foi se esvaindo a experiência das crianças com os talheres. Assim, a reportagem diz também que os filhos passaram a usar fraldas, como se fosse a escola que tivesse que tirar das crianças o uso de fraldas. Só para a gente ter uma ideia de como esse debate dentro da psicanálise, da perda da autoridade paterna, impacta diretamente em nossa sociedade, seja nas famílias, seja na instituição família, seja na instituição escola, seja na instituição igreja, enfim, seja no Estado, nas políticas públicas. Ora, é como se os pais, segundo Lebrun, abandonassem a sua condição de pai e quisessem ser amiguinhos dos seus filhos. Por quê? Porque esse pai, ele fica dependente do amor do filho, logo, ele quer ser um amigo do filho e não mais o pai, e essa figura de pai, essa figura paterna, na psicanálise ela é muito importante para fazer o corte umbilical da criança com a mãe, com a figura materna, ou mesmo com a família, e humanizar a criança. Vamos tentar explicar melhor isso, que eu sei que fica um pouco difícil
mas à medida do vídeo nós vamos tentando explicar. E vale salientar, foi muito questionado. Hugo, a função paterna só pode ser exercida pelo pai, o homem? Não. Isso já caiu há muito tempo. Hoje, nós bem sabemos que essa função paterna pode ser exercida inclusive pela própria mãe, por uma tia, por uma avó, muitas vezes por um professor da escola, por disciplina da escola, enfim, por um funcionário que consegue dizer não. O não, na psicanálise, é o limite. Quando a criança se depara com não, ela entende o seu limite e aquilo dói para ela. Por que dói? Porque ela não tem o seu gozo pleno. Quando ela estava no útero, ela tinha tudo. Quando ela nasce, automaticamente ela também tem tudo. Ela chorou, a mãe já dá o peito, o calor da mãe. Então o que é que torna essa criança humana? O que é que a coloca no mundo humano? O momento que se tem um não, que ela descobre os seus próprios limites. Quem historicamente era responsável por esse não? Por colocar esse limite, a figura paterna. Geralmente aquele pai, aqui em Alagoas a gente usa o termo burucutu, aquele pai burucutu, aquele pai extremamente rígido, aquele pai do século XX ali, início do século XX, metade do século XX ainda tem esse pai burucutu, esse pai que nem brincava com a criança, que só olhava para ela, que não permitia nem que ela passasse entre uma conversa de adultos, nem na mesa junto com os adultos sentava, enfim. Essa figura de pai, ela tinha a sua importância. Vejam bem, eu não estou defendendo aqui o retorno para o pai do século XX, que sejamos burucutus, não é isso. Primeiro, isso aqui é uma análise sobre a perda da autoridade paterna, não é querer trazer aquele pai de volta. Mas tem algumas coisas que a gente pode aprender lá, como por exemplo, colocar o limite. Como as crianças não encontram limite, elas sempre estão em busca do gozo pleno, e não há plenitude. O que nós aprendemos com o Lebrun é que a plenitude não existe. Existe um vazio que nós estamos sempre buscando preencher, não só com o Lebrun, com todos os lacanianos, né? Que nós estamos sempre buscando preencher. Se nós não entendermos que esse vazio nunca vai ser preenchido, nós cometemos diversas escolhas errôneas ou diversas concepções errôneas, como por exemplo achar que uma pessoa me completará. Veja como é perigoso nos relacionamentos amorosos nós acharmos que o outro é nossa cara metade, que ele vai nos completar, preencher o vazio que existe em mim. Quando a pessoa abandona, aí entra em depressão. Por quê? Porque queria preencher um vazio que não pode ser preenchido. Outros tentam com as drogas, outros com o álcool, que também é uma droga, enfim. A mãe muitas vezes com o filho, não deve ser incomum, você provavelmente deve ter ouvido, porque eu já ouvi várias vezes, a mãe diz, o meu filho mudou minha vida, completou a minha vida, agora eu não estou mais só. O filho passa a ser essa figura que completa o seu vazio. E nós bem sabemos, não existe plenitude, essa busca do gozo pleno. Vamos voltar para a criança. Então a criança, por natureza, vive nesse gozo pleno, com sua mãe, lhe oferecendo tudo, no princípio, aquele bebezinho, tudo, mama, geralmente o primeiro filho sobretudo, mas muito relevante o primeiro filho. É como se o cordão umbilical, psicanaliticamente falando, não fosse cortado. Quem era, historicamente, o responsável por romper essa ligação entre a mãe e o filho? O pai. Aquele pai burucutu, aquele pai do passado. Como? Por exemplo, muito comum hoje, filho dormindo na cama dos pais. Isso era impossível no passado, ou muito improvável, ou extremamente incomum. Primeira coisa, o filho ia ser colocado no seu berço, ou no seu cantinho, e lá ele ia ter que lidar com os próprios medos, com os próprios receios, sem o colo, sem o calor da mãe, sem o cheiro dos pais. Ele ia começar a se humanizar a partir do enfrentamento com os seus próprios obstáculos. Tem criança de 6, 7 anos dormindo com os pais. Ora, ele está ali sempre com a mãe. Veja, imagina como essa criança vai lidar com a sociedade quando estiver na vida adulta. Muito provavelmente vai ter inúmeras dificuldades de relacionar-se. Por quê? Porque não tem condições, aparatos psíquicos para ter um enfrentamento social. Enfrentar o não, por exemplo, porque o outro me limita. O Sartre dizia que o outro é o meu inferno. Porque onde é que começa o meu limite? Onde
começa o do outro, onde termina o meu limite, onde está começando o do outro. E isso que me limita é o meu inferno, é o que me humaniza, porque eu reconheço que eu não sou onipotente, que eu não sou o todo-poderoso. O bebê, geralmente, ele se considera todo-poderoso, ele tem tudo, ele chama a atenção de todos à sua volta. Olha, então o que é que está acontecendo? Primeiro, essa figura paterna, não necessariamente o homem, não estou falando aqui de gênero, estou falando de figura psicanalítica, que nos momentos históricos passados era o pai, o homem, aí beleza, mas hoje já não, e o entendimento da psicanálise é muito mais evoluído nesse sentido, não está mais castrando, então as crianças não estão sendo castradas. Esse cordão umbilical com a mãe perdura e as crianças não reconhecem o não. Não tem a figura que limite, seja a mãe, seja o pai, seja a avó, seja os tios. Por quê? Porque houve uma perda da autoridade paterna, que se nós tivéssemos tempo nesse vídeo, e eu defendo da minha tese, está relacionada a um evento histórico. Eu não estou aqui falando de teologia, estou falando de sociologia e história, e sobretudo filosofia. Agora, nesse exemplo que eu vou dar, um evento sócio-histórico identificado por um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, quando ele diz Deus está morto. Quando ele disse Deus está morto, ele não estava falando de teologia, ele estava interpretando o que estava acontecendo na sociedade da sua época. A perda da autoridade desse ser metafísico Deus gerou um efeito em cadeia. Quem é que concedia a autoridade a todo esse ciclo? Essa figura metafísica chamada Deus. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, terás vida longa, profeta, enfim. É bíblico, ou seja, havia um código moral que tinha como base, como fundamentação, um ser metafísico. Por isso que nós dizemos que o mundo ocidental foi fundamentado a partir de um modelo teológico. Não estou dizendo que isso precisa voltar, eu não estou fazendo defesa, estou dizendo que foi. Esse Deus foi derrubado a partir dos avanços tecnológicos, dos avanços científicos que foram colocando em xeque esse Deus metafísico. Deus começou a perder a plausibilidade. Cai Deus e cai as autoridades. Por exemplo, vamos para a Idade Moderna. Quem é que mandava na Idade Moderna um grande poder? O Estado absolutista, os reis. Por que os reis tinham poder? Porque Deus os escolheu. Vamos para a Idade Média, volta um pouquinho. Quem era que mandava na Idade Média, que tinha mais poder? A igreja. De quem veio o poder da igreja? De Deus. E isso veio até a contemporaneidade. Basta entendermos, a partir de uma leitura superficial, inclusive, as revoluções burguesas e ver qual o código moral está por trás. Como, por exemplo, nas reformas protestantes. O que está por trás ali? Quando Calvino diz que o lucro, por exemplo, só para dar um exemplo, para ilustrar, que o lucro é algo divino. Então veja, isso caberia mais debates, mas não é o ponto central, é só para ilustrar o que eu estou falando. Deus cai, esse ser metafísico, esse fundamento teológico, as autoridades vão perdendo plausibilidade. Por que obedecer o meu pai, então? Por que eu preciso obedecer a minha mãe, então? Não há mais essa bússola moral que em outros momentos históricos funcionou. E o que é pior, o próprio pai se sente sem legitimação, me perdoe, travou, sem legitimação para punir, limitar o filho. Ele não se sente legitimado, porque ele não se sente legitimado pela própria sociedade. Vejam, aqui no Brasil, não sei se vocês lembram da lei da palmada, não estou aqui fazendo defesa da lei da palmada, porque isso cabe muita discussão, mas só se escutou um lado de correntes da psicologia, da psicanálise, e muito plausível, muito interessante as teorias, vale a pena se debruçar sobre elas, lê-las, impactantes e muito científicas, mas de outro lado também tem toda uma tradição, pedagogos, professores, correntes de psicólogos de linhas diferentes, psicanálise de linhas diferentes. Veja, tudo bem que não tem a palmada, mas aquela lei da Xuxa, por exemplo, da lei da palmada, eu digo da Xuxa porque a Xuxa foi o grande símbolo. Os pais se sentiram desprotegidos e desprestigiados para dar não aos seus filhos. Não estou dizendo com isso que precisa dar palmada, viu? Não é esse o debate. Se aparentou ser, eu já corrijo. É só para ilustrar como a sociedade galopou nesse sentido de dar à criança sua onipotência. Como, por exemplo, se as crianças não pudessem ter nenhum conflito e conflito
confronto, conquistar para além de si, como se elas fossem viver numa bolha, sem trauma algum, como se fosse possível alguém no mundo viver sem trauma. Eu sou pai, eu entendo que nós queremos preservar os nossos filhos de todo e qualquer trauma, mas o trauma vai humanizá-los. Não seremos nós a provocar trauma, viu? Não estou dizendo aqui vamos provocar trauma no nosso filho, não. Vamos pegar nossos filhos e jogar numa piscina para ver se eles nadam e deixar eles se afogando. Isso pelo contrário. Isso aí é coisa insana de quem não está querendo compreender o que eu estou dizendo ou quer desvirtuar. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que nós não podemos dar a superproteção que está aqui, damos hoje, e que precisamos dizer não. E compreendermos que essas crianças têm o que Lebrun chamou de perversão comum. Esse conceito de perversão foi usado pelo Freud e pelos freudianos, foi usado por Lacan, mas em Lebrun ele não é tão pesado e forte como a perversão. A perversão ordinária, ou a perversão comum, como Lebrun gosta de falar, é a perversão do dia a dia, que nós percebemos no dia a dia. E aí ele diz que nós vivemos numa sociedade perversa. E por que isso é tão perigoso? Porque isso é muito perceptível nas crianças, no jogo com os pais, nessa ausência da autoridade dos pais, cresce, aguça cada vez mais a perversão das crianças, de saber a hora de chorar. Pega no TikTok da vida, no Instagram, você vai ver diversos vídeos de crianças assim, saber a hora de chorar, para o pai comprar um presente, a mãe comprar um presente, saber fazer carinha, saber chorar muito, gritar, espernear, porque sabe que o pai vai ficar, saber mentir. Não é porque a criança é mal, é porque isso é próprio da natureza humana e ela não foi limitada. Ocorre que se a criança não se depara com o conflito, com o confronto e com o não, com o limite, que o Lebrun chama de limite, o Lebrun fala que nós estamos numa sociedade sem limites. Se ela não tem o limite, ela não tem o confronto, então ela não humaniza, porque ela está no mundo de tudo posso. Desde quando bebê, eu tudo posso, eu sou onipotente. Claro, guardadas as devidas proporções do que eu vou falar. Repito, é uma mera ilustração. O caso da Christophe, lá que junto com o namorado e o cunhado assassinou os pais. Lógico, cabe muita análise sobre isso. Eu me sinto até um pouco irresponsável de fazer isso tão brevemente nesse vídeo, mas repito, é meramente ilustrativo. Vejam, possivelmente nunca conheceu o não, nunca foi humanizada, teve confronto. Quando chegou na vida adulta, que arrumou o namorado que não era ao gosto dos pais, e os pais tentaram ali ajudá-la, tentaram dizer não, tentaram dar limites, ou botar pedra no namoro, obstáculos, enfim. O que é que ela fez? Só é tirar os meus pais. Por quê? Porque ela não é humanizada, não tem humanização. Tiro esses obstáculos. É os meus pais que estão com um obstáculo para a minha plenitude, e a plenitude para ela era o cravinho, né? Os irmãos cravinho ali, um deles. Não, tiro meu pai de cena, tiro a mãe de cena, acabo com a vida, como se a vida dos próprios pais não valesse muita coisa. Veja, só para dar um exemplo ilustrativo. Por quê? Porque nunca se deparou com não teve o processo de humanização formada. E Ana Beatriz, por exemplo, agora recentemente deu uma entrevista e falou que, salvo engano, cerca de 25% dos presos são psicopatas. É uma estimativa, logicamente, e esse dado é bom até confirmar. Ana Beatriz é um grande nome da psiquiatria brasileira. E veja, muito também, lógico, a psicopatia está sendo muito estudada, tem muito ainda a se estudar e se conhecer, não dá para ser superficial e raso como eu estou sendo aqui, mas é só para mostrar, para exemplificar que isso também pode ser impacto ou consequência desse mundo sem limites, de onde os indivíduos são, sobretudo as crianças, são criados sem o processo de humanização, porque não tem um confronto, não tem um não tem um limite, e vivem a partir de uma perversão comum, sempre negociando com o pai, com a mãe, com a tia, negociando por presente, negociando para ir na piscina, negociando para sair de casa, uma negociação. Quando o pai, ele é pai e não amiguinho. O pai não tem que negociar com a criança. Tem uma turma aí que defende, não, mas olha, tem que conversar com a criança, explicar. Não, defendo com muita convicção. Para a criança, não é não, ponto. Ou eu não vou fazer uma criança muito dócil ao sistema, como Foucault, por exemplo, brilhantemente falou em Vigiar e Punir. Mas veja, eu estou falando de criança.
A partir do momento que a criança entra na puberdade, você já pode começar a dialogar e apresentar a ela reflexões que a tornem pessoas críticas, capazes de compreender o mundo à sua volta e de se posicionar em relação a esse mundo, mas que saibam que existem limites e sejam humanizadas para reconhecer o outro. A perversão comum gera o não reconhecimento do outro. O outro é o outro. O outro não existe assim. Muito comum a gente passar, o pessoal está lá deitado na calçada, ninguém acha que aquilo ali incomoda. Enfim, eu não reconheço a dor do outro. Por quê? Porque eu não sou onipotente. Eu nunca fui confrontado com não. Num ambiente de trabalho, essa pessoa se desespera. A depressão, então, aí eu não vou nem falar, porque eu falaria horas aqui. Por quê? Porque não tem aparato cognitivo, uma vez que os pais não deram limite para lidar com o não que vai encontrar no trabalho. Vou dar exemplo das crianças, retomando para as crianças. Veja, é muito comum, quando as crianças vão estudar hoje, podem perceber no primeiro dia de aula. Em vez de ser as crianças que choram, é as mães agora. Meu filho, porque ela não consegue se distanciar, se separar. Não teve o corte umbilical, psicanaliticamente falando. E mais, as crianças chegam na escola sem nem falar, só fazendo sons. Quando faz um som, a mãe já é água, é biscoito, o que é? A mãe já bota alguma coisa, então ela não entrou no mundo da fala. O que o Lacan fala de furo, o furo que torna a criança humana, que humaniza, que a coloca no real. A fala nos coloca no real. Precisava discutir muito aqui para explicar o real em Lacan, e aí teria que ter um vídeo muito mais longo. Mas, a grosso modo, é isso que a coloca no mundo real e humaniza. Mas só que a criança nem fala, porque ela só faz um som, a mãe já bota uma mamadeira, já dá uma chupeta, já balança, dorme com a mãe, com os pais. Quando ela entra na escolinha, a primeira coisa que ela vai reconhecer é o não. Por quê? Porque lembra do Sartre que eu falei? Sartre diz que meu inferno é o outro. O meu limite acaba onde do outro começa. Quando a criança tiver com os lápisinhos pintando, por exemplo, e ela quer o amarelo, e ela está com o vermelho e o amarelo está na mãozinha do outro, o outro não dá. O outro toma e eles começam a brigar entre si. Aí ali ele reconhece que ele não é onipotente, que ele tem limites, porque as próprias crianças colocam limites umas das outras. Eu tive um professor, Walter Matias, do qual eu me orgulho muito, que em uma das aulas dele, eu nunca me esqueço, se ele assistir esse vídeo eu vou ficar muito orgulhoso. Ele dizia assim: para mim, criança, quanto mais for criada entre crianças e longe dos adultos, melhor. Hoje, finalizando o doutorado e finalizado o doutorado e estudando Lembrand, eu digo o mesmo. Quanto menos adulto e mais criança na vida da criança, melhor. Porque as crianças se auto-humanizam, porque umas nas outras encontram não. Aí a turma não entende porque a criança volta para casa falando, volta para casa mais educada, entre outras coisas, é porque ela descobriu que ela não é super poderosa, não é onipotente, que o mundo não gira em torno dela, porque tem outras crianças que vão dar o não. Para fechar esse debate, vejam as crianças que dormem com os pais. São inúmeros os estudos muito recentes que já discutem os impactos que isso está causando nas crianças. Se você tem filho ou filha, ou conhece alguém que dorme com os pais, debata com essa mãe, com esse pai, mande esse vídeo. É um absurdo para com a criança. A criança precisa enfrentar os medinhos dela. Ela precisa estar sozinha e lidar com isso bem, sem o cheiro da mãe, sem o calor da mãe, sem saber que qualquer hora está ali a mãe para protegê-la. Isso se deu em toda a história, quando as crianças dormiam num berço, por exemplo. Sabe o que os pais dizem hoje? É insano, mas eu fico com medo de acontecer alguma coisa. Olha, tem babá eletrônica que fica câmera, se a criança mexe, toca alarmes, tem tudo, um aparato de parafernálias tecnológicas, e ainda assim os pais dormem com suas crianças. Olha o quanto isso é problemático para a construção cognitiva, aparatos psíquicos da criança. E não só isso. Por exemplo, a TV. Vamos dar um exemplo da TV? Primeiro que as crianças hoje nem convivem mais, só botam o celular na mão dela e ela já fica hipnotizada.
caberia mais um vídeo sobre isso, mas não vou nem chegar lá. Aí, esse pai que não tem autoridade, o que é que ele faz? Ele compra uma TV para o seu filho, no quarto do filho, e tem a TV dele no quarto dele ou a TV da sala. Isso na classe média, né, etc. Porque na classe baixa, ainda temos o pai burucutu. Ou não, também tem muitos pais que são da classe baixa, mas estudaram mais, mas não querem ser aquele pai burucutu, sofrem pressão da sociedade para não ser arrogante, rigoroso, inflexível. Eu não estou dizendo que tem que ser, mas sofrem pressão, não se sente legitimado para ser aquele pai que bota ordem, que dá não. Aí eu falo da figura paterna, tanto vale a pai, mãe, vó, etc. Mas eu falo da classe mais baixa porque o que é perceptível é que muitos vivem, saiu pesquisa recente que 7 pessoas vivem em casas minúsculas. Acho que é no TIC domicílio. Tem um de 2018, 2019, foi divulgado recentemente pelo IBGE, dá para procurar e achar facinho. Então, vejam, nessas casas que as pessoas estão mais juntas é muito mais humanizante. Não estou dizendo que é bom, não estou romantizando a pobreza não, pelo contrário. Nós precisamos lutar contra a pobreza e contra a desigualdade social. Mas o que eu quero alertar a partir da psicanálise, é que aí elas têm um confronto com os outros. Por exemplo, na TV, o controle e o canal que vai assistir vai ter confronto, porque a criança quer assistir o desenho, o pai bota no jornal, por exemplo, ou no futebol, e a criança já reconheceu que ela tem um limite dela, que ela não vai trocar a TV. Eu já cansei de ir em casas de amigos e amigas que a TV é ligada para o filho, não para os pais. Ele bota o desenho lá, o desenho fica de manhã até de noite, porque o pai não pode assistir o que quer. Veja como essa autoridade do pai se diluiu, dos pais, né? Eu digo tanto da mãe quanto do pai. Aqui, repito, não estou discutindo gênero. Entendem? Vejam. Então o pai isola o filho, se isola também e viram famílias isoladas. Uma família isolada, com diversos núcleos dentro de uma mesma casa. Mal se conhecem, não interagem entre si. Por quê? Porque querem evitar o conflito, o confronto. E o confronto é algo positivo, porque humaniza. O confronto pelo controle remoto da TV, o confronto pelo que vai comer. Enfim, o não, o limite. Nós vivemos numa sociedade sem limite, que cresce a perversão comum. Essa perversão ordinária que vai das crianças para a vida adulta. E hoje nós temos adultos infantilizados, adultos cada vez mais infantis, que vivem dessa perversão comum, uma sociedade perversa. Perversões pequenas, não o conceito de perversão do Freud, não o de Lacan, o de Lebrun. Uma perversão comum, uma perversão, pequenas perversões que geram uma sociedade extremamente fratricida. Isso, por exemplo, está se refletindo na política. Lógico que tem todas as outras questões, a luta de classes, etc. Mas aqui a gente está fazendo um corte da psicanálise. E isso é por conta também das diversas perversões ordinárias, como nos alertou Lebrun em seu livro Perversão Comum, que é um dos clássicos dele. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer outros vídeos para fazer esse debate, né? Aprofundar alguns temas aqui que eu toquei e infelizmente não deu para aprofundar, mas o vídeo já está um pouquinho longo e a gente faz outros para discutir a perversão comum, as crianças, a perda de autoridade paterna, a figura de Deus, desse ser metafísico que se diluiu, que perdeu a plausibilidade. Espero que tenham gostado. A gente fica por aqui. Não se esqueça de compartilhar, se gostou, com as pessoas que você ama, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, e ficamos por aqui.